Sua Alteza Imperial e Real meu tio Dom Bertrand, Príncipe Imperial do Brasil, e aqui representando Sua Alteza Imperial e Real Dom Luís, o chefe da Casa Imperial do Brasil, Suas Altezas Reais, meus pais Dom Antônio e Dona Cristine, Sua Alteza Real Dom Pedro Alberto, demais autoridades, senhoras e senhores. Eu me sinto como católico na obrigação de afirmar minha fé. Miguel conhece minha posição. Essa escola sem partido tem lógica na perspectiva do Estado laico atual. Mas, hoje, a grande crise do mundo atual está exatamente num problema fundamental. Existe um choque entre duas concepções a respeito do homem, da civilização, da cultura e, em consequência disso, também da religião. Uma concepção é a concepção que afirma que o Estado deve ser absolutamente indiferente, deve agir como se Deus não existisse. Ora, a nossa concepção parte do princípio que Deus existe, porque se eu faço abstração de Deus, se o Estado faz abstração de Deus, ele passa a ser o juiz supremo. Ora, o juiz supremo nessa matéria, é a religião. Na visão católica, existe a esfera espiritual e a esfera temporal. A Igreja não tem o direito de intrometer-se em questões meramente temporais. Mas, em se tratando de questões de fé e moral, a Igreja não só tem um direito, mas tem um dever de intervir. Ora, o Estado laico viola esse princípio. O Estado laico parte do princípio que deve organizar-se como se Deus não existisse. E o resultado, qual foi? Foi exatamente o que nós vimos aqui. A imensa tragédia as pessoas abstraírem completamente da única moral verdadeira, porque quer se queira, quer não se queira, Deus existe. Quer se queira, quer não se queira, os direitos de Deus e da religião devem ser respeitados. Essa escola sem partido seria um meio de amarrar para evitar as violações que são feitas, as monstruosidades que são resultantes, mas dessa mentalidade laica que foi imposta a partir dos meados da Revolução anticatólica, anticristã, que começou a partir dos meados dos finais do século XIX. E é toda a concepção do Estado laico, que o Estado deve ter uma posição laica. Ora, isso é fundamentalmente condenado pela Igreja Católica. Eu poderia citar dezenas de documentos a respeito disso. E está na lógica da nossa fé em Deus. Portanto, eu vejo nesse projeto uma barreira na lógica do que eles admitem, do Estado laico, para evitar os abusos que tem havido. Mas, na realidade, quem tem todos os direitos é a doutrina de Deus, a doutrina da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que é a religião que nos foi revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós temos que felicitar o Miguel Najib, na medida que ele faz isso, uma barreira contra os abusos resultantes de algo que não é admitido pela doutrina católica, que é o Estado laico, que o Estado deve ser indiferente com relação às diversas religiões. A doutrina católica sobre a liberdade religiosa é muito clara. Eu não tenho o direito de coerção contra o mal. Perdão, de coerção. Eu não posso coagir alguém a alguma coisa. Mas eu posso fazer um sistema de coerção contra o erro, contra aquilo que se opõe à verdade. Por exemplo, aqui nós temos na sala um professor de física. Está aqui. Imagine-se que um professor de física, um pouco detraqué, um pouco destramelado, começasse a ensinar uma física que não respeitasse uma série de verdades que resultam da ordem natural das coisas. Por exemplo, que negasse a lei de Newton, ou que negasse o princípio fundamental da matemática, ou o teorema de Pitágoras, uma coisa que resultam da ordem natural das coisas, e que ninguém pode negar.
teria obrigação de, esse professor não poderia ensinar essas coisas. Ora, exatamente, em consequência de uma falsa interpretação da liberdade religiosa, se chegou a todos os abusos atuais. E a esse estado em que as pessoas se julgam no direito de querer falar absolutamente o que bem entende e do Estado querer legislar sobre absolutamente o que bem entende. Por exemplo, um ponto fundamental, Deus criou o homem, os homens, a sua imagem e semelhança, os criou homem e mulher. Isso está no Gênesis. Depois é uma coisa evidente, uma verdade óbvia. Ninguém tem o direito de pregar o contrário. Porque é uma coisa óbvia. Quer dizer, as pessoas têm o direito pleno à verdade, não à minha verdade. Tem o direito à verdade que resulta da lei de Deus, da revelação, da boa ordem imposta por Deus na criação. Esse ponto é absolutamente fundamental. Eu queria deixar claro para que não houvesse um equívoco, no sentido que nós aceitamos esse Estado moderno que faz a abstração de Deus, e se atira Deus do panorama, inevitavelmente nós caímos no que caímos. Ora, a primeira de todas as verdades é que Deus existe. Eu não posso coagir alguém, pôr uma pistola no peito, isso é contra a doutrina católica. Ou você se converte, ou você morre. Isso é contra a doutrina católica. Mas eu não posso dar liberdade a que se ensine o erro. Eu não posso dar liberdade a que se ensine essas monstruosidades todas. Portanto, eu fiz questão, com todo respeito, apenas para deixar claro, isso tem toda a coerência na perspectiva de algo que começa com um erro, que é o Estado laico. E o Estado não tem o direito de ser laico. O Estado tem o direito de respeitar aquele de quem todo poder vem. Porque todo poder é uma derivação do poder de Deus. O poder de um pai sobre os filhos é uma derivação do poder de Deus. O direito de um professor para ensinar o bem, fazer o bem, é uma derivação do poder de Deus. O direito de um guarda de trânsito na esquina, ele, exercendo sua função, desobedecê-lo sem uma grave causa, é uma violação do direito de Deus. E é, portanto, um pecado contra o quarto mandamento da lei de Deus. Essa é a realidade. Portanto, nessa perspectiva, meu caro Miguel, eu felicito por esse trabalho, faço votos que continue até que seja possível restaurar a plenitude da verdade de um Estado verdadeiramente que respeite, antes de mais nada, o direito de Deus. Porque se não se faz a abstração do direito de Deus, nós caímos no caos total que nós caímos. E nós vemos hoje aqui abusos e se presta. A relativização de todas as coisas, na imoralidade mais absoluta, nas monstruosidades mais terríveis e em todas as consequências apocalípticas que poderia dizer que o mundo moderno sofre em consequência desse falso princípio uma falsa compreensão a respeito da liberdade religiosa e do Estado, da questão da separação da Estado, a sociedade temporal e a sociedade espiritual. E perdeu na sua disputa. Então tinha um modo de morte contra Silveira Martins. Quer dizer, a República, um crime, nasceu da disputa de dois homens com uma mulher. Essa é a pequena história. E deu no que deu. Infelizmente, nós estamos vendo quais foram os frutos. Quantos golpes de Estado, quantos suicídio de presidente, impeachment, corrupção, etc. Qual é a causa disso? A principal causa, uma das principais causas disso foi com a proclamação da República, estabeleceu no Brasil o Estado laico. Façamos nós, católicos, a história da nossa pátria. E aí eu afirmo, esse é o ponto central que eu quero convencê-los. A única solução que há para os problemas brasileiros qual é? É o que está no lema do Papa São Pio X, que é instaurar a ordem em Cristo, restaurar tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. A única solução é que a nossa vocação é fazer do Brasil verdadeiramente a terra de Santa Cruz. Realizar aqui que é o
restauração do reino social no centro cristão, a cristandade. É a disposição da ordem por excelência. E é isso que nós queremos. Sem isso, não tem solução para o problema do Brasil. E o apostolado feito pelo tenente Lucas, organizando palestras na Academia Militar para os cadetes, aqui no curso Dom Bosco, o trabalho que nós fazemos numa comissão, nós temos no Instituto Pinicol de Oliveira, chamada Comissão no Novas, do Santo Condestado de Portugal. Tem visto que exatamente restaurar entre os militares, mas também nós temos que restaurar isso para todos os brasileiros, o quê? Uma visão católica militante. Nós existimos para combater, o nosso combate é esse. A principal, o maior inimigo que o Brasil tem, qual é? Foi o laicismo imposto pela República. E o que domina, infelizmente, o resto dos países do mundo. Em que tiveram a pretensão de organizar-se como se Deus não existisse. Isso nós não podemos nos conformar. Isso é mais perigoso que uma invasão das nossas fronteiras, por invasão da alma. E esses são defender essa civilização, defender a concepção cristã da sociedade. Porque o homem vai criar a imagem e semelhança de Deus, de onde decorre uma série de princípios, inclusive para o temporal. A solução, eu repito, a única solução é restaurar o reinado social no Senhor Jesus Cristo. Sem isso, o Brasil vai melhora um pouco, piora bastante, melhora um pouco, piora bastante e vai afundando nessa tragédia de um Estado laico e um Estado sem Deus. Quer dizer, respeitar a primazia de Deus, a lei de Deus e essa boa ordem que resulta da sabedoria de Deus na criação. Essa é a nossa missão e isso vale para os militares, porque o militar, antes de mais nada, tem que ser católico, e vale para todos nós, absolutamente todos. Nós adultos, as senhoras aqui presentes, com a educação dos seus filhos, catecismo, etc. E também nas suas áreas de influência, defender esses princípios e não ter medo de defender os princípios católicos. E defender com ufania. Nós temos que ter ufania de ser católicos. Assim como temos ufania de ser brasileiro, temos ufania de ser católicos militantes. Qualquer ambiente nós temos sempre a preocupação que a glória de Deus, o serviço de Deus, a defesa dos direitos de Deus. Mas saíam pelo o desejo do acrescentamento da Santa Fé, a expansão da fé. Essa foi a maravilha do Brasil. Gilberto Freire, que é insuspeito, diz o seguinte: o Brasil formou-se despreocupado se os colonizadores da unidade ou da pureza da fé. Durante quase todo o século XVI, que é de 1500 a 1600, a colônia, era chamada de colônia, mas era continuação de Portugal, esteve escancarada a estrangeiros, só importando as autoridades coloniais que fossem de fé ou religião católica. Os navios que trouxeram os primeiros colonos tinham sempre a bordo um jesuíta, um franciscano ou um dominicano, que iam fazer uma viagem toda com uma missão: evitar que houvesse qualquer infiltrado que se fizesse católico, mas na realidade não era, para preservar a fé católica no Brasil, que não fosse contagiada pela maldição, pela lepra do protestantismo, do calvinismo, de todas essas religiões, fruto da pseudo-reforma protestante. E assim manteve-se essa coesão. Essa solidariedade que havia entre os católicos manteve-se reunindo-se contra os calvinistas franceses, contra os reformadores holandeses, contra os protestantes ingleses, e o catolicismo foi realmente o cimento da nossa unidade. O que uniu o Brasil, que mantém essa unidade até hoje, o que é a nossa fé católica. E essa corrupção que há no Brasil resulta desse Estado laico. Tirou-se a Deus do panorama. Aboliu-se o temor de Deus. Então cada um faz o que quiser. No Estado laico, cada cabeça uma sentença, cada governo muda tudo. A única solução para os males que nos afligem está no lema São Pio X: instaurare omnem Christo, que é restaurar tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outra solução.
é a restauração da cristandade, é restabelecer o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu termino com um texto de Leão XIII, que é muito importante para nós. E é exatamente o contrário do Estado laico, é a condenação do Estado laico. Diz o Papa Leão XIII na sua encíclica Immortale Dei: constituídos sobre esses princípios, os princípios católicos, é evidente que o Estado tem um dever de cumprir, por meio do culto público, as numerosas e importantes obrigações que unem a Deus. Os homens não são menos sujeitos ao poder de Deus quando vivem unidos em sociedade do que quando vivem isolados. A sociedade, por sua vez, não está menos obrigada que os particulares a dar graças a Deus, a quem deve a sua existência, a sua conservação e a inumerável abundância de seus bens. Por essa razão, assim como não é lícito a ninguém descuidar dos próprios deveres para com Deus, o maior dos quais é abraçar com o coração e com as obras a religião, não a que prefere, mas a que Deus manda e consta de argumentos irrefutáveis, como a única verdadeira, da mesma maneira, os Estados não podem trabalhar sem incorrer em pecado, da nação, como se Deus não existisse, nem repelir a religião como coisa estranha ou inútil, nem pode, por último, escolher indiferentemente uma religião entre tantas. Pois ele continua: a justiça e a razão proíbem, portanto, o ateísmo do Estado, ou o equivaleria ao ateísmo, o indiferentismo do Estado em matéria religiosa, isto é, o Estado laico. E a igualdade jurídica indiscriminada a todas as religiões, sendo, pois, necessário o Estado professar publicamente uma religião. O Estado deve professar a única verdadeira religião, que é a religião santa, a nossa santa fé. O Papa Bem-aventurado Pio IX tem um texto que eu gosto muito numa outra encíclica, a Quanta Cura. Diz o Pio IX, primeiro diz: os Estados subsistem, se mantêm, quando tem por base a fé católica. E o poder foi dado aos reis e aos príncipes, portanto, os governantes, não apenas para a administração dos seus povos, mas, sobretudo, para sustentar a Santa Igreja Católica. E tem toda a razão. Que maior interesse poderia ter um chefe de Estado do que ter um povo católico? Portanto, o nosso brado, qual deve ser? Viva Cristo Rei! Viva!